Senhores senadores, povo brasileiro e demais pessoas interessadas diretamente na causa da fosfetanolamina sintética, o que eu venho dizer aqui para vocês é que eu sou obrigado a fazer uma oposição ao mesmo tempo que um apontamento quanto à nota divulgada pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, em parceria com outros ministérios aí, sobre estudos preliminares da citotoxicidade da fosfetanolamina sintética. E no momento em que eles largam essa nota, obviamente é para tentarem influenciar a decisão de vocês no Senado e, em contrapartida, tentar fazer com que a população brasileira desacredite nessa ciência brasileira que vem salvando gente, sim, em todo o território nacional e internacional, inclusive, ao longo de sua história. Ou seja, senadores e brasileiros, a cura do câncer existe no Brasil há 2 décadas aproximadamente, coordenada pelo Dr. Gilberto Cherich, o Dr. Duvanei, o Dr. Meneghel, o Dr. Marcos, o Dr. Otaviano, o Dr. Salvador, entre outros amigos, né, desse grupo. E o que dá para notar? Uma ciumeira danada e um tipo de ranço que acabaram tendo contra a substância fosfetanolamina, não grandes grupos internacionais, mas meia dúzia de gente medíocre dentro do país que não tem interesse nenhum de que isso aconteça para não perderem seus sustentos financeiros. Então, somente isso. Essa substância ela não é uma ilusão. Agora, o que acontece, senadores? Eu me vejo na obrigação de fazer isso porque fui um dos primeiros políticos brasileiros, assim como alguns senadores também, já pegaram essa bandeira da fosfetanolamina, e alguns deputados e políticos por aí afora, mas eu fui um dos primeiros assim, a me dedicar muito a estudar isso no Rio Grande do Sul, junto com a minha equipe. E então eu estou sempre patrulhando o que acontece com a fosfetanolamina. E posso afirmar para vocês, se depender desse grupo que foi escalado para fazer a pesquisa, ela não vai sair. E o erro que foi cometido e que foi posto na nota foi de propósito. Essa nota do Ministério de Ciência e Tecnologia, e não estou dizendo que aqui tem a cabeça do ministro, eu não penso que ele pensaria contra as pessoas, porque deu mostras que não faria isso. Ou salvo o melhor juízo. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a fosfetanolamina sintética, por si só, não é anticancerígena. Outra, na escala da análise citológica, que trabalhou, aliás, com a questão da citotoxicidade da fosfetanolamina, usada por esses laboratórios aleatórios que foram pegos pela equipe para coordenar a pesquisa pré-clínica da fosfetanolamina sintética, aí, né, conforme eles querem, esse grupo, a escala foi diferente, foi 100 vezes inferior àquela usada pelo professor Duvanei, pelo professor Gilberto Cherich. Resultado, é claro que chegaram à conclusão que sim, ela não é tóxica, que sim, não dá problemas, mas que não é anticancerígena. Ora, todos nós sabemos que não é anticancerígena, nós que estamos nesses grupos de internet, nós que estamos batalhando pela substância, os pesquisadores, os cientistas de bom tom sabem que não é anticancerígena, porque na verdade o invento é diferente, eles teriam que fazer a pesquisa em vivo, e não essa aí que eles fizeram, que não corresponde à ação antitumoral da fosfetanolamina. Aliás, eles fizeram uma palhinha só nisso aí, porque a fosfetanolamina ela é um composto de 2 moléculas, uma relacionada aos etanos, né, o fosfetano junto com a questão fosfórica. Esses dois elementos combinados, eles reagem no organismo vivo, mais precisamente lá no fígado da pessoa. E lá, reagindo com ácidos graxos, que aliás, o ácido graxo era a molécula que teria que ser usada justamente para com ela haver, nesse casamento entre fosfetanolamina e ácido graxo, lá no laboratório, a ação molecular específica, o que torna então a fosfetanolamina uma
molécula, um elemento capaz de combater o câncer. Vejam, senadores, senhoras e senhores, o que está acontecendo? Usaram a fosfetanolamina sem o ácido graxo. Resultado, e deram mais ênfase para esse lado da pesquisa, justamente assim ela não faz efeito. Bom, ingerida pelo ser humano, ela vai acabar reagindo no fígado, e ali com os ácidos graxos, que é o elemento que é sugado pelas células tumorais, nessa reação vai acabar a fosfetanolamina sendo implantada dentro do tumor. Assim, se transforma um marcador que chama a atenção do sistema imunológico do paciente, e esse sistema imunológico vai então ver o tumor como sendo um inimigo do organismo, o que até então não acontecia. Ele vai entrar dentro da célulazinha tumoral com a fosfo, esse ácido graxo. Essa fosfo vai funcionar como um marcador celular e o sistema imunológico vai atacar ele, de fora para dentro. Podendo depois chegar até um fenômeno chamado apoptose, né, celular, que não vem ao caso agora. Mas é só para os senhores senadores e outras pessoas todas interessadas saberem da mediocridade dessa nota e do barbarismo dela no momento em que o plenário do Senado está para votar sobre a substância. Ora, isso é justamente para chincalhar o jogo. Senhores senadores, senhoras senadoras, senhoras e senhores, não podemos ficar à mercê desse tipo de coisa. Deram um cano, se aproveitaram que o Brasil está nesse pega-pega aí, né, de uma convulsão política e econômica para fazer esse tipo de jogada. Gente, isso não é uma coisa séria. A fosfetanolamina precisa do ácido graxo do organismo da pessoa para poder ser o marcador celular tumoral específico para poder liquidar com o câncer. Ah, mas em todos os cânceres? Olha, até que se prova o contrário, sim. Porque, na verdade, essa célulazinha atacada, ela que estava com as mitocôndrias ali paradinhas, a partir do momento em que, com o ácido graxo, que eles não usaram no teste, ela, com o ácido graxo do fígado, vai lá para dentro do tumorzinho e, pimba, marcou a célula tumoral, porque passou a dar vida para as mitocôndrias celulares que estavam paradinhas. Porque essa é a característica básica de todos os cânceres. Parar as mitocôndrias por questões de falta de oxigênio, entre outras coisas metabólicas. Resultado, senadores e senadoras, o câncer evolui. No ácido graxo, a fosfetanolamina torna esses elementos, chamados mitocôndrias, despertos e chama atenção no sistema imunológico. O sistema imunológico vai lá e come o câncer. Senhoras senadores, senhores senadores, eu sei que muitos têm consciência disso que falei, mas eu precisava chamar a atenção para esse detalhe, porque senão nós vamos dar um golpe no brasileiro, mais um, e o brasileiro não vai suportar isso com toda certeza. Clamo a vocês que observem esses detalhes e não façam parte desse grupo de morte que quer ganhar dinheiro com a morte, porque é muito mais fácil ganhar dinheiro com a morte no Brasil do que ganhar dinheiro com a vida. Muito obrigado a todos vocês pelo que vocês estão fazendo pelo Brasil. Muito obrigado pela iniciativa de ouvir-me e pela iniciativa de ouvir os grupos de internet e a imprensa séria. Muito obrigado mais uma vez. Não deixe isso passar em branco, porque o Brasil precisa dessa decisão de vocês. Até o próximo vídeo.